nós, já nessa altura dos acontecimentos políticos, fica difícil de duvidar que há toda uma articulação, toda uma organização para um golpe de Estado. A oposição de direita, centralizada aí pelo PSDB, já havia anunciado antes da eleição que se o PT ganhasse as eleições, ele poderia sofrer o impeachment, devido às investigações que estavam em andamento na Polícia Federal sobre o caso da Petrobras. Bom, nós vemos aí que não se tratava de previsão, meramente porque mal acabaram as eleições, já existe até manifestação de rua pelo impeachment. Quer dizer, é uma articulação, uma espécie de plano B, né? Uma vez que o golpe dentro da eleição propriamente dita fracassou, que a direita está colocando em prática aí, de um ponto de vista inclusive muito imediato. Por isso é preciso discutir com clareza as características do que está acontecendo e o significado do que está acontecendo. A primeira coisa que nós temos que ver é o seguinte: quais são os, digamos assim, o que a gente poderia chamar das engrenagens principais do mecanismo golpista, né? Em primeiro lugar, nós temos, evidentemente, a justificativa do golpe, né? O apelo à opinião popular, que acontece em todo golpe, que é, também isso aí está absolutamente claro, o escândalo da Petrobras, né? Nós vimos que nesta semana aqui as coisas se aceleraram, né? Foram presos vários executivos da Petrobras e executivos das empreiteiras que trabalham para a Petrobras na construção das refinarias, etc. e tal. Um dos setores do capital nacional mais ativos na questão do petróleo é justamente o setor da construção, né? Porque o petróleo exige, logicamente, uma grande quantidade de trabalho de construção. Nós temos que lembrar aí que a Petrobras é um setor onde a própria Dilma Rousseff, atual presidenta da República, atuou, né? Ela esteve na direção do setor de petroquímica do governo Lula, quando ela não era presidente. E, logicamente, que isso daí é um ataque frontal contra ela. De passagem, é importante assinalar que a direita tem dois objetivos com a questão da Petrobras. O segundo objetivo sendo a liquidação da Petrobras, né, para a privatização integral do petróleo, entrega do petróleo brasileiro aos especuladores. Quer dizer, eles pretendem com isso daí matar dois coelhos com uma cajadada só. Segunda movimentação que foi muito intensa durante a semana passada e essa, é o problema da presidência do Congresso Nacional, né? Há uma disputa, uma ala dissidente do PMDB pleiteia a presidência do Congresso, né? Aparentemente é uma luta de pessoas que simplesmente estariam em desacordo com o governo. O líder da oposição que pleiteia o cargo de presidente do Congresso falou que ele vai trabalhar com o governo, mas ele não vai ser submisso, essa coisa toda. Na realidade, a importância disso está em que a presidência do Congresso, o presidente do Congresso é o segundo na linha de sucessão, caso o cargo de presidente fique vacante. O primeiro seria o vice-presidente e o segundo seria o presidente do Congresso. Isso está indicando que, provavelmente, a política da direita seria ir para o impeachment, tanto da Dilma Rousseff como do Michel Temer do PMDB,
e colocar na presidência temporariamente o presidente do Congresso Nacional, que é um elemento já visivelmente ligado à direita e ao PSDB. O terceiro elemento que também já apareceu na semana passada com muita clareza é o STF. Né? Há uma vaga a ser preenchida no STF, né? A presidenta teria que indicar o novo nome para o STF, e já houve uma reação da ala direita. Gilmar Mendes deu uma entrevista à Folha de São Paulo, denunciando uma suposta conspiração do PT para transformar o STF numa corte bolivariana, seja lá o que isso signifique. Mas, na realidade, né, a conspiração consiste em manter uma determinada maioria no STF para utilizar o STF, que é um aspecto, uma peça institucional importantíssima para qualquer tentativa de destituição do governo. Né? Como vocês sabem, o STF tem uma quantidade reduzida de pessoas e é muito mais fácil de ser manipulado, como nós inclusive já vimos, né? Do que, por exemplo, o Congresso Nacional, que tem mais de 600 pessoas, onde a articulação de uma maioria é uma coisa bem mais complexa. Bom, uma quarta peça, que também já veio à tona na imprensa com muita clareza, né? Vocês veem que todos esses aspectos eles estão sendo discutidos abertamente na imprensa, sem que ninguém faça a conexão entre eles. Né? Nós estamos simplesmente chamando a atenção para a conexão estreita, íntima que tem todos esses problemas. É o problema da direção da Polícia Federal. Nós vimos aí que a Polícia Federal ela atua como um Estado dentro do Estado. Né? Inclusive, houve a denúncia de que vários delegados da Polícia Federal atuavam abertamente contra o PT, quer dizer, contra o governo, ao qual eles estão subordinados. E abriu-se aí também a sucessão do cargo de diretor-geral da Polícia Federal. E há todo um enfrentamento nos bastidores para ver quem que será indicado para esse cargo importantíssimo. Né? A Polícia Federal ela tem sido o principal instrumento da direita em criar esses escândalos, né? Em alimentar a máquina de propaganda e agitação que é a imprensa capitalista, com fatos às vezes até mesmo inexistentes, criando uma histeria, tentando criar uma histeria na opinião pública, etc. e tal. Bom, o quinto elemento, que é um elemento decisivo quando se fala de golpe de Estado, seja que o golpe vá ser um golpe branco, seja um golpe de força, é logicamente o problema das Forças Armadas. Um quinto elemento é o problema das Forças Armadas, que é decisivo em qualquer tipo de golpe. Sobre esse item nós temos pouca informação, porque logicamente que os militares não falam nada, as declarações teriam um impacto muito grande. Mas nós temos aí uma série de indícios de que há uma campanha muito forte dentro dos quartéis, dentro das Forças Armadas em geral, né? E isso daí apareceu em vários momentos. Por exemplo, os oficiais da reserva atacando duramente o governo na questão da Comissão da Verdade e outras questões. No ano passado, houve uma cerimônia, se não me engano, de formação de cadetes do Exército, e o ministro da Defesa do governo foi vaiado em público, né, pelos oficiais, ou oficiais estavam sendo promovidos, etc. e tal. E nós vemos uma série de declarações aí de vários setores ligados às Forças Armadas, que são declarações muito duras contra o governo do PT. Nós podemos supor que a campanha dentro das Forças Armadas é uma campanha grande, no sentido de criar uma oposição favorável a uma tentativa golpista, que não necessariamente precisaria ser apoiada, né? Mas
o mais provável é que fosse apoiada pelo comando das Forças Armadas. Se nós estamos falando em golpe, é importante não ter uma concepção liberal e parlamentar da questão, né? Porque o golpe branco é apenas um estágio do golpe que não é branco. Se você vai dar um golpe, você tem que estar preparado para a reação que vai ter a esse golpe. E estar preparado significa colocar em ação uma força real, não uma força de palavras, não uma força jurídica. E a força real de que a direita dispõe, nesse momento, são as Forças Armadas, de que ela poderia dispor, né? Bom, em sexto lugar, nós temos o problema da coalizão partidária para servir como base ao golpe. Nós temos que lembrar que em 1954, no golpe contra Getúlio Vargas, uma parte da base do governo passou para o lado da oposição. Inclusive o vice-presidente da República, Café Filho. Nós já vimos aqui, isso é um fato que aconteceu no ano passado, já foi uma preparação para a própria eleição. A ruptura, quase meio a meio, né, do PMDB em torno do problema do apoio a Dilma. E agora essa ruptura continua, que mostra que não era um problema eleitoral, na articulação de uma bancada oposicionista dentro do Congresso. Bom, em sétimo lugar, nós temos um elemento sempre presente na situação política, que tem sido um fator fundamental na articulação de toda essa oposição de direita, que é a imprensa capitalista, o cartel da imprensa capitalista, que age de uma maneira centralizada numa campanha de agitação permanente contra o governo, né? Agora a bandeira da imprensa independente, apartidária e imparcial é a questão da Petrobras. Por último, né, na situação atual, ou em qualquer situação de um modo geral, é preciso mobilizar um apoio popular, uma fachada de apoio popular a um golpe que venha acontecer. A isso daí respondem as duas manifestações que foram convocadas, uma na semana passada, no começo dessa semana, e uma hoje, sábado, tá? Que está para acontecer aí. É evidente que não se trata de nada espontâneo, que é uma articulação muito grande em torno disso daí, né? E é preciso colocar nas ruas algum tipo de apoio à operação que está sendo colocada em prática, né? É importante assinalar nesse último caso aqui que a direita intelectual, tipo a direita uspiana, por exemplo, a direita da UNB, essas coisas, é insuficiente para dar esse apoio nas ruas, né? Porque é uma direita que não tem nenhuma base social, não tem nenhum apoio popular, nem nada. Para isso vai ser preciso, está sendo organizado, um apoio dos grupos de extrema-direita, né? Daí o componente de extrema-direita nas manifestações. Há um esforço da direita para controlar essa extrema-direita em termos de palavras de ordem, etc. e tal, né? É uma briga por aparência, na realidade, porque a direita, digamos assim, de classe média intelectual, fala que não é para falar agora de intervenção militar. Quer dizer, eles discordam do tipo de propaganda que está sendo feito, né? Inclusive explicaram que falar em intervenção militar lembra tortura, lembra o regime de 1964, essa coisa toda. Mas o fato é que tanto uns como outros estão participando, e o elemento fundamental nas ruas é a extrema-direita, não a direita em geral. A direita não vai conseguir mobilizar ninguém. Num certo sentido, nós podemos aqui usar o exemplo do que aconteceu na Ucrânia, na Praça Maidan, né? Onde a extrema-direita que foi fundamental, né? Os direitistas, digamos assim, mais democráticos, entre aspas, não conseguiam mobilizar ninguém, não conseguiu nada. Foi necessário apelar para a extrema-direita para
levar o conflito, né, às últimas consequências, etc. e tal. Inclusive foi necessário forjar aí os assassinatos da polícia contra manifestantes e coisa e tal. Um detalhe aqui nesse problema das ruas é que é preciso destacar o elemento confusionista dentro da esquerda, né? Porque é um elemento de esquerda que acha que tudo que acontece, tudo que é manifestação, é revolucionário. Principalmente se é contra o governo de plantão, não importa qual ele seja, né? E essa esquerda ela é muito alimentada pela própria propaganda da imprensa direitista que ataca o governo, levanta os poderes do governo, etc. e tal. A crença que está por detrás dessa atitude da esquerda é a seguinte: qualquer tipo de faísca aí pode levar a uma explosão revolucionária em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, etc. e tal. Por isso apoiaram a mobilização, que era uma mobilização artificial, contra o governo Morsi, que serviu de cobertura para o golpe de Estado, apoiaram a mobilização, que era uma mobilização da extrema-direita, contra o governo da Ucrânia, que foi manipulada pelo imperialismo, foi organizado pelo imperialismo, etc. e tal. Não é difícil que esses elementos venham a fazer a mesma coisa no Brasil, né? Tanto que apoiaram também as manifestações dos setores direitistas e fascistas contra o governo da Venezuela. Bom, um segundo problema em relação ao golpe, que é importante também que a gente discuta com bastante clareza, é o seguinte: qual deve ser a política diante disso? Em primeiro lugar, nós devemos destacar o seguinte, que esse golpe, essa luta que se inicia agora, ela não pode ser contida pela propaganda de tipo parlamentar e eleitoral, que é a única coisa que a esquerda pequeno-burguesa e burguesa sabe fazer, né? A esquerda chamou um ato contra a direita essa semana, mas nós que participamos do ato e pudemos acompanhar, vimos que é esse tipo de ato, é um ato de tipo parlamentar. É para mostrar, é para fazer propaganda, é para mostrar uma opinião nas ruas. Isso aí não vai deter nada, né? A direita sabe que não conta com nenhuma opinião política realmente organizada maior do que a população toda. A única coisa que pode deter, né, essa política, seja agora, seja no futuro, é a mobilização real das massas populares, em primeiro lugar a classe operária. Quer dizer, uma mobilização que não seja apenas para fazer propaganda. Uma mobilização de peso para enfrentar a situação, enfrentar a direita, etc. e tal. Sem apelar, por exemplo, no Brasil, né, para organizações operárias tais como os sindicatos e as bases desse sindicato, não há nenhuma possibilidade de enfrentar a situação, né? Esses atos aí de militantes de esquerda com caráter propagandístico são absolutamente inócuos para frear a ofensiva da direita. Essa é a primeira questão que tem que ficar absolutamente clara. A segunda questão é a seguinte: é preciso um programa para lutar contra a direita. Os setores que saíram à rua não têm programa, porque eles estão a reboque da Frente Popular e do PT, que fala de uma reforma política que ninguém sabe o que é, fora o financiamento público de campanha, que também ninguém sabe direito o que é isso daí, o que vai implicar, o que vai significar. Alguma coisa sobre a reforma da legislação em relação aos meios de comunicação, mas nada mais sério, como, por exemplo, acabar com essas concessões vitalícias que os grandes grupos econômicos têm sobre esses meios de comunicação, né? Na questão da Petrobras, evidentemente que o governo do PT, a Frente Popular e a esquerda que apoia esse governo não tem política nenhuma. Na questão da repressão, que é uma questão chave para todo o movimento popular, todo o movimento
estudantil, operário, o PT também não tem política nenhuma, quer dizer, não tem política para enfrentar a direita, não tem um programa capaz de efetivamente mobilizar as massas. Então é necessário levantar um programa que seja um programa das forças populares, da classe operária, para a mobilização contra a direita. Por exemplo, a questão da Petrobras. É preciso dizer, com toda clareza, que essa questão da corrupção aí não é nada, não tem significado nenhum. É apenas uma isca para que pessoas aí politicamente superficiais e desorientadas, confusas, mordam o anzol da luta em favor do golpe. Nesse sentido, é preciso levantar o seguinte, que a única maneira de resolver o problema é estatizar completamente o petróleo, mostrar que a direita quer a destruição da Petrobras, quer entregar o petróleo para os especuladores internacionais, e que no lugar da burocracia estatal, seja ela de direita, de esquerda, seja do que for, é preciso colocar a própria administração dos trabalhadores. Na questão dos meios de comunicação, é preciso levantar claramente a cassação dessas concessões vitalícias, que é a base do cartel dos meios de comunicação, como a Globo. É preciso dizer abertamente que é preciso caçar a concessão da Globo, que os meios de comunicação não podem ficar na mão de meia dúzia de famílias que usam esses meios de comunicação para controlar a opinião pública. É preciso, inclusive, dar recursos para uma imprensa independente. Por exemplo, estatizando toda a produção de papel, atribuindo o papel por necessidade social e não apenas aos capitalistas, e assim por diante. Um programa que tenha uma realidade, que seja de interesse popular, que seja efetivamente uma resposta aos anseios populares e atenda às necessidades reais dos trabalhadores. É preciso levantar o problema da defesa do salário diante da inflação, é preciso levantar o problema da defesa do emprego diante da ofensiva patronal que já começou a demitir gente em vários lugares. Tá? É preciso levantar o problema da dissolução da polícia militar, do fim da polícia militar e dos organismos de repressão. É preciso levantar o problema da eleição de juízes, quer dizer, atacar de frente, com reivindicações reais, que respondem a necessidades reais da população, os problemas que estão colocados, para que a população se mobilize contra o golpe, não apenas para defender um governo, que é o que menos nos interessa aqui, mas para defender os seus próprios interesses e se defender da ofensiva da direita e passar, né, a ofensiva política no terreno geral. Bom, para que, do ponto de vista do nosso partido, nós temos que ter claro duas coisas. Primeiro, que só é possível levar adiante essa luta com a mais completa, total e absoluta independência em relação ao PT, à Frente Popular e à esquerda pequena burguesa. Que é preciso agir de forma totalmente dissociada da política que esses setores apresentam, o que não impede uma ação comum com nenhum desses setores, inclusive o PT, né, em determinadas situações onde se coloque essa ação comum, ou em todas as situações em que a ação comum se coloque e seja efetivamente do interesse da classe trabalhadora. Segundo lugar, preciso colocar em primeiro plano nessa mobilização a organização política das massas, a organização das massas em geral, né, porque sem organização nos sindicatos, nos movimentos populares e sem organização política, não há como levar adiante essa mobilização. A mobilização das amplas massas requer uma organização. E essa organização ela deve ir se expandindo e se fortalecendo através da própria campanha política contra a direita. Isso daí coloca, logicamente, o problema da construção de um partido operário, porque não é possível ter confiança
que o PT vai fazer qualquer coisa que preste, menos ainda, né, notem bem, menos ainda a esquerda pequeno-burguesa, e a construção desse partido operário não pode ser levada adiante sem o fortalecimento do PCO. Né? Quer dizer, em traços gerais, né, essas seriam as questões fundamentais diante do problema da ofensiva golpista que nós estamos vendo no país.